Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa de número 132, que vai ao ar no domingo, dia 12 de junho de 2022. Dia dos namorados, a todos os apaixonados, um ótimo dia. A todos aqueles namorados, eternos namorados, casados, que continuam namorados, aqueles que começaram a namorar agora, aqueles que ainda estão naquele calor do início de namoro. Um ótimo dia para vocês, aproveitem esse dia, mas lembrem-se, namoro, relacionamento, não é só um dia não, gente, é todos os dias que você precisa cuidar daquela pessoa que você ama de verdade. Afinal de contas, é esse cuidado, é esse carinho que vai fazer com que o sentimento perdure e que o seu relacionamento seja também um relacionamento feliz, duradouro e com frutos para toda a vida. Mas lembre-se, respeito acima de tudo a você e ao próximo. Bom, hoje no Tributologia, que não é um programa de conselhos amorosos, nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante. A decisão do STF no julgamento do caso da vida toda, que vai ter um impacto enorme no direito tributário. O STF entendeu que a validade do voto do ministro aposentado ela deve ser mantida. Ou seja, o STF entendeu em questão de ordem levantada pelo ministro Alexandre de Moraes no julgamento no dia 9 de junho do caso dos aposentados, da revisão para a vida toda, que os votos proferidos pelos ministros aposentados, eles são intocados. Esses votos devem ser mantidos. E nós temos dois ministros aposentados que votaram em muitas matérias tributárias, como foi o caso do ministro Celso Mello e do ministro Marco Aurélio Mello. Ambos votaram em casos de extrema relevância em matéria tributária e os seus votos devem ser levados em consideração, apesar dos pedidos de destaque feitos em determinados processos. E isso é muito bom, porque cá entre nós, a entrada dos ministros André Mendonça e Nunes Marques demonstra uma visão fazendária, uma visão protecionista ao Estado e principalmente ao governo que nós temos atualmente, que foi o governo que os nomeou ao STF. Bom, quais são os casos mais importantes, com maior impacto, o impacto mais relevante e que a gente precisa levar efetivamente em consideração com esperanças positivas, alguns e negativas em outros? Vamos analisar aqui rapidamente. Um deles é o recurso extraordinário 592616, recurso extraordinário 592616, de relatoria lá do ministro Celso Mello, né? Nesse caso, a exclusão do ISS do PIS e da COFINS. Exclusão do ISS do PIS e da COFINS. Esse processo foi suspenso em agosto de 2021 com um pedido de vista, tendo em vista um destaque apresentado pelo ministro Fux. Antes da suspensão, o ministro Celso Mello já havia votado no sentido de excluir o ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, aplicando o mesmo entendimento lá da tese do século, que excluiu o ICMS do PIS e da COFINS, ou seja, é um voto favorável que vai permanecer válido e favorável ao contribuinte. Voto favorável que permanece válido e favorável ao contribuinte. Um outro assunto muito importante, o recurso extraordinário, número 835818, que o objeto é se deve ou não o crédito presumido de ICMS compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Nesse caso, a discussão é: crédito presumido é faturamento de empresa? Se crédito presumido for faturamento, incide PIS e COFINS. Caso não seja, não vai haver a incidência de PIS e COFINS. Nesse caso, já houve duas interrupções em plenário virtual. Foi em março de 2021, abril de 2021, né? Foi vista de Dias Toffoli e destaque do ministro Gilmar Mendes, né? Nesse caso, já tem decisão com placar favorável ao contribuinte, ou seja, determinando a exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, mas já havia também o voto do ministro Marco Aurélio favorável ao contribuinte e o seu voto permanecerá válido, ou seja, não haverá mais provavelmente, veja, tudo pode acontecer no STF, mas já temos maioria favorável com o voto garantido do ministro Marco Aurélio
o seu substituto não poderá votar nesse assunto, tá? Um outro assunto muito importante é o recurso extraordinário 659412, recurso extraordinário 659412, onde se discute a incidência de PIS/COFINS, né, sobre locação de bens móveis, né? Locação de bens móveis. Nesse caso, o julgamento começou lá no auge da pandemia, em 2020, foi interrompida pelo destaque do ministro Fux, né? Marco Aurélio já tinha votado no sentido de que PIS e COFINS somente poderiam incidir sobre receitas oriundas da locação de bens móveis no regime cumulativo, né, a partir das leis 10.637 e 10.833, quando tal regime foi instituído, né? Nesse caso, o ministro Marco Aurélio vota que no regime não cumulativo, somente a possibilidade de cobrança seria a partir da lei 12.973, tá? Então, o voto do ministro Marco Aurélio vai ser mantido, é um voto favorável, não quer dizer muita coisa nesse caso, mas é um voto favorável que deve ser levado em consideração. Gente, na boa, em matéria tributária, cada voto conta. Em matéria tributária, a gente não pode deixar de lado nenhum voto, nenhum debate. Cada voto conta, cada voto é importante, cada voto é relevante. Agora, tem um voto que é um voto muito prejudicial ao contribuinte, que é o voto do ministro Marco Aurélio na modulação da declaração de constitucionalidade da contribuição previdenciária sobre terço de férias, né? Tema esse em discussão no recurso extraordinário 1072485. Recurso extraordinário 1072485. Nesse caso, o ministro Marco Aurélio já votou e o voto dele vai ser mantido, tá? Para que não haja modulação da declaração de constitucionalidade. O ministro Marco Aurélio votou no sentido de que, olha, se é uma declaração de constitucionalidade, não pode haver a modulação de efeitos. Se é uma declaração de constitucionalidade, essa lei ela já era constitucional, presumia-se constitucional, portanto vai continuar sendo constitucional, né? Ou seja, para aquela galera boa aí que foi para confusão, que foi para porradaria administrativa, vai se dar mal se o voto do Marco Aurélio preponderar, mas o voto dele vai valer, isso está indiscutível. Agora, o voto dele vale, não vai ser substituído. Isso aqui, gente, olha, é um assunto que eu sempre falei. Pessoal, muito cuidado, presta atenção, não faz administrativo. Ah, mas tem decisão favorável. STF muda de ideia, faz esse negócio judicial, pega uma decisão judicial transitada em julgado, vai fazer a compensação sem risco. Não, vamos para ganhar dinheiro rápido. Dinheiro rápido não é dinheiro bom. Lembre-se disso, dinheiro rápido não é dinheiro bom necessariamente. Pode ser que seja? Sim, mas pode ser que ele custe o seu bem-estar. Então, dinheiro não pode ser o principal foco do advogado. O principal foco do advogado tem que ser o bem-estar do cliente. Tá? Eu falo isso sempre nas minhas turmas de teses. Aliás, se vocês tiverem interesse, dá uma olhada lá no site expertemtributário.com.br. Lá tem os meus cursos, a EFAT, a turma de teses, processo administrativo fiscal. A gente vai lançar esse ano um curso de planejamento tributário. Enfim, o bem-estar ele é do cliente. Nesse caso aqui, se o voto do Marco Aurélio preponderar no sentido de que não haverá modulação, vai ter muita gente sofrendo glosa de compensação administrativa que foi realizada sem decisão judicial, tá bom? E tem mais um caso, e esse caso, na minha opinião, é de menor relevância, né? Que é o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que foi promovida lá, a DO 55, né? A DO 55, que foi promovida em razão da ausência de instituição do imposto sobre grandes fortunas pela União, né? No sentido de que cabe à lei complementar criar o imposto sobre grandes fortunas e que há uma mora, por parte da União que até hoje não instituiu, né? O ministro Marco Aurélio votou no sentido de que é declarada a inconstitucionalidade por omissão, determinando a necessidade de edição de lei complementar para a criação desse imposto, tá? Tem o destaque do ministro Gilmar Mendes, e nesse caso, então, falta a inclusão em pauta. Então, para o caso da ADO 55, o voto é no sentido de que há mora e que deve ser instituído o imposto sobre grandes fortunas no Brasil.
Maravilha? Show de bola? Bom, senhoras e senhores, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo carinho no Tributologia dessa semana. Se você gostou, dá o seu like, se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação gratuita e atualizada de direito tributário. Um beijo enorme para vocês, aproveitem o Dia dos Namorados, juízo, e semana que vem tem mais Tributologia. Um beijo enorme, galera, e até semana que vem. Tchau, tchau, meu povo!